etapa, nossa última 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 etapa. Vamos lá. Então vamos. Nós estamos aqui na matemática. Tranquilinho. Vendo aí regra de 3 simples e composta. E aí, fechamos com porcentagem na semana do dia 18 e 19. E aí a gente marca o que vocês têm que estudar para a prova. De química, o que temos? Temos o começo da dupla troca hoje, com algumas coisas que eu vou falar, que vocês têm que aprender para poder entender a dupla troca, só que a dupla troca, ela depende muito de ácido, base e sal. Depois a gente faz os exercícios da aula 26 e 27, que são só exercícios de dupla troca. E aí a aula 28, que é uma aula só informativa. Não sei se é sobre lixo ou poluição, se eu não me engano. E aí, obviamente, que o foco maior da prova nossa é reação de dupla troca. Então, antes de começar, vamos falar 3 coisas que nós temos que saber. Uma que é a aula passada, força de ácidos. Lembrando que a força está ligada com produção de íons. Então, a gente aprendeu sobre força de ácidos na aula passada. Vamos lá. Vamos recordar. Então, eletrólitos. Então, vamos lá. Então, o que interessa para nós é essa primeira regrinha, que está na aula da semana passada. Então, a regrinha do alfa a gente nem vai usar aqui. Então, a gente vai usar hidrácidos decorado, não tem o que o Glésio fazer, não tem o que Gelésio fazer. Tá? Os hidrácidos fortes são esses 3, HCl, HBr, HI, HF é moderado, os demais são fracos. E para oxiácidos, a gente vai fazer a regrinha, número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizáveis. Se der 3 ou mais é muito forte, se der 0 é forte, se der 1 é moderado, se der 0 é fraco. Não esqueça das 2 exceções que estão aqui, H3PO3, H3PO2. Então, H2SO3, 3 menos 2, 1, moderado. HClO3, número de oxigênios menos número de hidrogênios, 3 menos 1, 2, forte. E as 2 exceções. O H3PO3, que só tem 2 ionizáveis, e o H3PO2, que só tem 1 ionizado. Então, não esqueçam delas, porque elas aparecem. Então, a conta aqui é 3 oxigênios menos 2 ionizáveis, 3 menos 2, 1, moderado. H3PO2, 2 menos 1,
um moderado também. Então, as duas exceções são moderadas. Então, essa é a parte que a gente já viu, que é a parte da semana passada. Então, recordando, força de ácidos. Agora, nós temos que aprender a solubilidade, aprender a ler a tabelinha, porque vocês vão ter lá na mão. Então, a solubilidade, quando você coloca na água um sal ou uma base. As bases são bem simples. Um A e amônio, muito solúveis. Então, essas duas bases são muito solúveis. Não tem o que eu fazer. Isso é decoradinho. Então, elas são solúveis. 2A. Ela é pouco solúvel, mas dissolve na água, com exceção do hidróxido de magnésio, que é insolúvel. E as demais bases são insolúveis. Tudo isso está na apostilinha. Então, tudo isso está aqui. Bases de 1A e o hidróxido de amônio, 2A e as demais. A solubilidade de sais, é isso que eu tenho que ensinar vocês a ler. A tabela da apostila é diferente. A tabela da apostila eu acho mais difícil para ler. Mas é a mesma coisa. Tá? Então, ele deu uma tabela aqui e eu montei outra tabela aqui. O que a gente tem que aprender é a ler essa tabela. Então, NO3, que são os nitratos, que aparece bastante, são todos solúveis, sem exceção. Os cloretos, brometos e iodetos são solúveis, a não ser que eles estejam com Ag, chumbo e mercúrio. Não entendi, professor. Então, vamos lá. Por exemplo, se você pegar CaCl2, então, como que você vai olhar na tabela? Então, você vai olhar o Cl. Ah, professor, o Cl é solúvel, a não ser que estejam com um desses três. Então, se ele não está com nenhum desses três, ele é solúvel. Agora, se você pegar o AgCl, o AgCl está aqui, ó. AgCl. Então, a AgCl está nas exceções, insolúvel. Se você pegar, por exemplo, KBr, KBr é solúvel. Mas se você pegar PbBr2, PbBr2 está aqui, ó. Pb com Br é exceção. Exceção, no caso, significa insolúvel. Digam para mim se entenderam essa linha. Se não entenderam, Entendi. o que eu estou tentando explicar para vocês é aprender a ler essa tabelinha. Essa tabelinha é diferente da apostila, mas é parecida. Tudo bem, gente? Sulfatos. Sulfatos são solúveis, a não ser que eles estejam com cálcio, bário, rádio,
2A, mais o chumbo e o mercúrio. Na tabela deles aqui, ele especifica diferente. Ele coloca aqui, como exceção, o cálcio, estrôncio, bário e rádio, que é quase todo mundo da 2A. E mais o chumbo. Ou seja, se você pegar AL, sulfato de alumínio. Vamos ver se vocês entenderam as exceções. Sulfato de alumínio vai ser solúvel ou insolúvel? Alô, gente? Alô, gente? Alô, gente? Oi, Glé. Sulfato de alumínio, eu escrevi aqui na esquerda. Solúvel ou insolúvel? Solúvel? Isso. Ele está nas exceções aqui, o alumínio? O alumínio está aqui? Nas exceções? Não. Então ele é o quê? Solúvel. Então esse é meu trabalho agora. Ensinar vocês a lerem a tabelinha. Que é chato pra caramba isso. Ô, Agora, Glé, oi. rapidinho. No começo da aula você mostrou o planejamento bimestral, não mostrou? Aham. Eu não vi, eu perdi e eu esqueci de salvar do Escolariza. Eu queria saber quando vai ser suas provas. Não, eu não vou fazer prova mensal. Não, as bimestrais mesmo. Não entendi. Tipo, eu queria saber quando vai ser as bimestrais mesmo, sua. Ah, não, então. É a escola que marca, eu não sei. Ah, tá, entendi. E vai ser, Entendeu? tipo, todo o conteúdo daí? Tipo, um exercício Não, de eu vou cada? marcar, que nem química. Química tem pouquinha aula. Na verdade, vai cair dupla troca, que aí tem que saber outras coisas. E matemática eu vou marcar. Eu vou marcar as aulas, que vai cair na revisão. Aí quando a gente fizer a revisão, eu marco as aulas. Eu Beleza. não vou por todas as aulas. Tá? Tá bom, é porque eu tô precisando bastante da revisão, tô com dificuldade em algumas coisas. Isso. Mas vai sobrar tempo para a gente fazer a revisão. Agora, se eu pegar, por exemplo, sulfato de rádio, fique tranquilo. Sulfato de rádio. O rádio está aqui, na 2A. Portanto, ele está nas exceções. Então, o sulfato de rádio é insolúvel. Tudo bem? Agora, qualquer outro sal que não seja esses três é insolúvel. A não ser que esteja com um A e com um amônio. Por exemplo, CO3. CO3 não está aqui. Então, se ele não tiver com um A e com amônio, ele é insolúvel. Se ele tiver com um A, como ele está, potássio vai dar um A, ele é solúvel. Agora, se você pegar aqui, por exemplo, BaCO3, é o mesmo ânion. BaCO3 vai ser insolúvel. Então, uma coisa boa é assim. Você viu um A e viu amônio, é solúvel. Todo sal que tem metal dá um A, ou o amônio, ele é sempre solúvel. Então, eu olhei aqui, eu vi um A, eu nem olho a tabela. Potássio. Potássio é um A, solúvel. Amônio, solúvel. Então, tudo que tiver um A e amônio
é solúvel. Essa é uma tabela chata. A última vez que caiu na FUVEST, ele deu a tabela. Mas é uma tabela chata que eu tenho que aprender a ler. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão estudar é essa tabelinha. Agora, vamos ver o que é uma reação de dupla troca. Uma reação de dupla troca é sal mais sal, sal mais ácido, sal mais base. São reações de dupla troca, que funcionam desse jeito. O A troca de lugar com o C e o D troca de lugar com o B. Então, vai ficar AD mais BC. Só que para montar esses compostos, eu tenho que colocar as carguinhas. Então, tem que montar o sal ou o ácido que der aí. Tá? E essas reações, elas podem ocorrer ou não. Então, essas reações podem não ocorrer. Ou podem ocorrer. Fechando a teoria. Quando elas ocorrem? Espontaneamente. Quando formam um precipitado. O que é precipitado? Alguém que é insolúvel, que só pode ser sal ou base. Quando forma um ácido mais fraco que o inicial, que é aquela, quando eu comecei a aula, força de ácidos, ou quando forma um ácido mais volátil que o inicial. O que é algo volátil? É algo que vira gás. Então, a gente tem 3 ácidos que são fixos, ou seja, não voláteis, que são H2SO4, H3PO4 e H2C2O4. E os demais são voláteis. Certo? A matéria é chata? A matéria é chata. Eu tenho que estudar bastante. Se eu quiser entender alguma coisa, eu tenho que estudar bastante. Tá? Bom, daqui a pouquinho eu volto nessa observação. Tá? Exemplo. NaCl mais KBr. Hoje nós não vamos fazer nada da apostila. Então, é sal mais sal. Então, vou fazer uma reação de dupla troca. O Na vem no lugar do K e o K vem no lugar do Na. As carguinhas, vocês já sabem. O Na está na 1A. O Br, que vem do HBr, troca as carguinhas. E o K troca as carguinhas. Agora, vamos lá. Sal. Sal de 1A, solúvel. Sal de 1A, solúvel. Sal de 1A, solúvel. Sal de 1A, solúvel. Então, isso é a tabelinha que eu estava ensinando vocês a lerem. Portanto, a reação não ocorre. Por quê? Porque não tem formação de precipitado. Não tem formação de um ácido mais fraco. Não tem formação de um ácido volátil. Essa aula eu tenho que dividir em 2 partes. Hoje, semana que vem. Semana que vem a gente volta e fala tudo de novo. Exemplo 2. Sal mais sal de novo. Primeiro eu estou fazendo sal mais sal. Então vamos fazer a troca. Ag vem no lugar do Na. Então fica Na com NO3, Ag com Cl. Não pode esquecer de colocar as carguinhas para trocar. Aonde eu vejo as carguinhas positivas? Na tabela de bases. Aonde eu vejo as carguinhas negativas? Na tabela de ácido. Como assim, professor? Ué, o ácido não é HNO3?
Portanto, NO3 menos 1. Agora nós vamos ver a solubilidade. Sal, a gente só olha se é solúvel ou insolúvel. Então, AgNO3, NO3, todos solúveis. NaCl, Na, solúvel. NaNO3, solúvel. Opa, professor, apareceu o AgCl, que é insolúvel. Portanto, temos a formação de precipitado. Então, essa reação ocorre. Por quê? Porque teve formação de precipitado. Quando a gente fala espontaneamente, é que eu não preciso fazer nada. Eu coloco para reagir e eles reagem. Quando não é espontâneo, aí eu tenho que fornecer calor, energia elétrica, para ela poder ocorrer. Então, é isso o nosso trabalho. Ensinar vocês verem se a reação ocorre ou não. Agora, vamos pôr um ácido no meio aí. Então, eu tenho lá um ácido e um sal. Vamos trocar os cátions, o H vem no lugar do K e o K vem no lugar do H. Então, fica K mais 1, SO4 menos 2, troca as cargas, H mais 1, Cl menos 1. Quando é sal, eu vejo se ele é solúvel ou insolúvel. Então, os dois sais de um A. Então, solúveis. Ácido, o que eu vejo de ácido? Se ele é forte, fraco, moderado, se ele é fixo ou volátil. Como é que é mesmo o negócio de fixo ou volátil, professor? Vamos voltar aqui. Esses três, H2SO4, H3PO4, H2C2O4, são fixos. Os demais são voláteis. Então, quer dizer que H2SO4 é fixo. Forte, por que é forte? 4 menos 2, 2, forte. HCl, forte também, mas ele é volátil, porque ele não é nenhum dos dois, daqueles três fixos que eu coloquei. Então, por que ocorre a reação? Porque formou aqui um ácido volátil. Então, eu estou colocando as três coisinhas da teoria. Quando é que forma? Um precipitado, um ácido mais fraco, um ácido mais volátil que o inicial. Último exemplo, Na2CO3, HNO3. Então, vamos trocar os cátions. Então, Na vem no lugar do H, o H vem no lugar do Na. Então, fica Na mais 1, NO3 menos 1, H mais 1, CO3 menos 2. Da onde vem o menos 2, professor? Você pode olhar na tabelinha do padrão. Eu gosto de olhar lá na tabela. Então, CO3 menos 2. Está aqui, ó. Sal, solúvel. Sal, solúvel. Então, por aqui não dá para ver. Ácido, forte. 3 menos 1, 2, forte. Volátil. 3 menos 2, 1, moderado. Volátil. Então, ocorre porque formou um ácido mais fraco que o inicial. Então, aqui estão as três teorias que eu coloquei. Formação de precipitado, formação de um sal volátil, de um ácido volátil, e formação de um ácido mais fraco que o inicial. E aí vamos lá naquela observação que eu dei.
Isso é difícil? É chato pra caramba. E depende muito mais do aluno do que do professor. Bom, observação, para a gente fechar. Toda vez que o H2CO3 é formado, ele é um produto. Na hora que ele é formado, ele se decompõe em H2O e CO2. Então, aqui, na hora que formou H2CO3, você vem aqui e copia a reação de novo. E aí você troca o H2CO3 por H2O mais CO2. Então, é uma matéria cheia de detalhes que vocês vão ter que estudar. Primeiro, força de ácidos, solubilidade do sal na água ou da base na água. Pode aparecer base também. Então, por exemplo, pode aparecer uma basezinha aqui. Então, você pega lá, por exemplo, uma base. NaOH mais Al BR3. Então, pode aparecer, além de ácido e sal, pode aparecer base e sal. Então, você vai fazer a troca-troca. Na vem no lugar do Al. Então, você vem Na mais 1, Br menos 1. Não é Br3 que vem. Esse 3 aqui era de quem? Do alumínio. Você põe as cargas e troca. Aí Al mais 3 com OH menos 1. Aí troca as cargas, fica LOH3. Depois você vai balançar, se ela ocorrer. Se ela não ocorrer, você não vai balancear. Então, você vem aqui. Base de 1A, solúvel. Sal, Br não é, com alumínio é solúvel. NaBr, solúvel. E aí você vai ver as bases. 1A e amônio solúveis. 2A, pouco solúvel. E o resto é insolúvel. Então, essa reação ocorre. Por que ela ocorre? Espontaneamente, porque tem formação de precipitado. Não é fácil explicar essa aula. É super complicado explicar essa aula. Belezinha, gente? É um cacete mesmo, tá? Só que, o que eu fiz? Eu dividi em duas partes a aula. Para que